A nova lei da guarda compartilhada está provocando uma corrida aos escritórios de advocacia. Divorciados com acordo dos filhos já firmados e outros em processo de litígio estão ansiosos para saber como fica agora. Quem explica para a gente é o advogado Edilson Panic. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Vanessa. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, principalmente a esse tema que nós vamos abordar agora, a guarda compartilhada, a nova lei da guarda compartilhada. Foi um pedido realmente dos nossos telespectadores. Então, nós trouxemos novamente este assunto aqui em pauta no programa. E lembrando, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar o seu recadinho para o nosso WhatsApp. O WhatsApp é o 99473030. Falando nisso, doutor, eu recebi já algumas perguntas aqui, que durante o programa as pessoas entraram em contato e são muitas as dúvidas realmente. Mas o que muda com essa nova lei da guarda compartilhada no âmbito geral? Bom, essa lei ela já existia desde 2008 como uma opção para o casal que está se divorciando e trazendo à tona essa perspectiva na guarda compartilhada. Em 2008 foi feita essa nova lei, só que ela era uma opção. Hoje, em 2014, agora dezembro de 2014, essa lei ela foi dada como regra única, né? E depende muito de cada caso. Não é mais uma exceção, agora é Isso regra. É regra. Eu gostaria até de dizer ao pessoal que está nos assistindo, olha só, segundo o IBGE, apenas 7,73% dos filhos, no caso, dos casais separados, viviam sob regime de guarda compartilhada. Na maioria dos casos, 85,7% a criança fica com a mãe e 5,35% com o pai. Agora, com essa nova lei, isso muda. Eu tenho algumas perguntas aqui que os nossos telespectadores enviaram através do WhatsApp. A da Fernanda de Biporã, ela pergunta o seguinte, doutor: há alguns anos me divorciei do meu ex-marido e abri mão da guarda. Posso recorrer para recuperá-la? Sim, exatamente isso. A nova lei ela permite que, quando só existia uma guarda unilateral, agora com essa nova lei, ela pode ingressar com uma ação judicial requerendo que seja feita a guarda compartilhada. Temos mais uma pergunta aqui da Maria do Carmo, ela é de Apucarana. Ela pergunta o seguinte: tenho um salário menor do que do meu ex-marido. Como ficam divididas as despesas dos nossos filhos? As despesas elas devem ser balanceadas, todas comprovadas, com notas fiscais de tudo que são gastos. E uma vez a guarda sendo compartilhada, deverá haver aí uma equidade em relação aos gastos das crianças. Então, tanto pai quanto mãe, como o tempo com as crianças de forma equilibrada, cada um deve arcar com aquilo que está dentro do seu orçamento. Tem mais uma pergunta da Angélica de Biporã. Ela faz o seguinte questionamento. A filha dela tem 10 meses. O pai já pode levá-la para passar o final de semana com ele mesmo, sendo bebê? Com certeza. O poder familiar do pai é igual ao da mãe. E se não existir ainda essa guarda compartilhada e um consenso entre os pais, ele deve procurar o judiciário para reverter essa guarda, que deve ser unilateral, para uma guarda compartilhada. 9947-3030, nosso WhatsApp, tem mais uma pergunta. A Carla de Londrina, ela é divorciada, tem 3 filhos, sendo 2 menores. Qual o valor da pensão que ele tem que pagar, pois ele não quer a guarda compartilhada? O valor da pensão, ele é fixado em costumes. Não existe uma lei específica para dizer que seja 30%, 40%, 50% do salário líquido de cada pessoa. Né? Então, esse percentual, vamos dizer assim, deve ser fixado dentro daquilo que é a realidade de cada criança, de cada família, né? E de quanto ganha esse pai ou essa mãe. Tem uma pergunta que eu achei muito interessante aqui, gente, são várias perguntas que nós recebemos. Realmente não vai dar para fazer todas, eu vou passar depois as perguntas para o doutor Edilson e ele vai encaminhar para vocês. Mas tem uma que me chamou a atenção: pago pensão para o meu filho, com a guarda compartilhada vou poder parar de pagar a pensão? É o Antônio Carlos de Cornélio Procópio. Antônio Carlos, você parar de pagar a pensão não vai ter como. Exatamente. O que vai ser feito, como eu disse anteriormente, vai ser uma equidade na relação dos gastos das crianças.
por exemplo, a criança vai ficar com o pai ou com a mãe em algum período, e os gastos eles vão ser iguais praticamente, né? Então não há que se falar em deixar de pagar a pensão, mas que os pais têm o dever de sustentar seus filhos. Então a equiparação de salarial vai ter que ser uma nova proposta aí pelo casal. Temos mais uma pergunta aqui, ela é da Flávia Cristina, de Londrina. Ela diz o seguinte: moro em uma cidade, no caso Londrina, e o pai da criança em outra. Como funciona a guarda compartilhada nesse caso? Então, a guarda compartilhada vai envolver os melhores interesses da criança, sendo que, se a guarda estiver com a mãe e for revertido para uma guarda compartilhada, a criança não vai poder sair de Londrina para estar em outro lugar, outra cidade, no caso do pai, porque ela estuda aqui e ela tem a família dela aqui. O que ela pode é requerer o seu direito de visitar, de poder ir até esse pai e ficar um tempo de férias maior do que aquele que poderia ser firmado na ação de guarda. É uma questão muito delicada, não é, Exatamente. doutor? Porque a lei é muito clara em relação ao bem-estar da criança e do adolescente. Essa nova lei, ela veio justamente para que os pais tivessem, principalmente no caso do pai, como essa estatística do IBGE que eu li aqui, que o pai venha a ter mais convívio realmente com a criança, para o bem-estar da criança. Mas, dentro até mesmo da jurisprudência, o que a gente percebe é que alguns advogados até mesmo, eles não concordam muito, falam que a questão do pai que está em litígio com a mãe, isso pode criar até um trauma para a criança. O senhor acredita que cada caso é um caso e deverá ser estudado pelo juiz? Exatamente, Vanessa. Cada caso é um caso específico e nós estamos lidando com crianças, com jovens, com adolescentes, e dentro de todo esse processo judicial existe uma equipe multidisciplinar envolvidos com psicólogos, assistentes sociais, que podem dar todo o apoio para esse pai, para essa mãe, inclusive para as crianças, porque elas são ouvidas. É interessante dizer que o Conselho Nacional de Justiça fez uma cartilha para alguns tribunais de justiça, inclusive o Paraná, Londrina também já adotou esse sistema, que é da Oficina de Pais. É um programa muito bom. Eu tenho presenciado nos casos práticos que os pais que vão até essa oficina de pais, participam desse projeto, a guarda definitivamente vai ser compartilhada, porque há um envolvimento maior em relação à família e ao melhor bem-estar da criança. É como eu comentei, aquilo que até então, há alguns anos, era uma exceção, agora virou regra, né? Isso, exatamente. Doutor, adorei nosso bate-papo. Lembrando para você que mandou o WhatsApp para 99473030, que é o WhatsApp do programa, com as suas perguntas, além dessas também que nós recebemos durante o programa, eu estou encaminhando agora para o doutor Edilson, que vai respondê-las e depois vai encaminhar para cada um de vocês. Parabéns pelo seu trabalho, doutor. Obrigado. Retorne muitas vezes ao Ver Mais. Obrigado, Vanessa. Posso dar um recadinho? Com certeza. Por favor, eu gostaria de enfatizar aqui, como você mesmo disse, aos pais que estão em processo de divórcio, que não usem os seus filhos para vingança de um para com o outro. Tratá-los como um objeto ou uma coisa. Trate os seus filhos porque eles são seres humanos, são criaturas de Deus, e eles vão precisar desse apoio justamente numa hora tão difícil como é o divórcio, e a gente tem percebido isso todos os dias no escritório. Ok, muito obrigada, doutor. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Mas é o seguinte, vamos para o rápido intervalo. No próximo bloco tem surpresa para você. Olha, não saia daí, nós voltamos já.